sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Bastidores do Servan. E hoje eu trago com muita alegria aqui duas pessoas às quais eu admiro muito, dois sócios, duas pessoas que são exemplos para nós, para nossa geração, que é o Dr. Armando e a doutora Inês. E a gente vai começar aqui dizendo, de uma maneira bem bacana, perguntar para o Dr. Armando. Dr. Armando, eu queria que o senhor contasse para mim como que foi chegar em Campo Grande. Por que o senhor veio parar em Campo Grande? Porque o senhor fez faculdade, se o senhor pudesse apresentar... Botucatu. Botucatu, né? Uhum. Como que veio? Como Campo Grande? Fiz como faculdade, fiz residência... E aí eu comecei a procurar alguns lugares, tive convites para ir para Goiânia, tive convites para ir para Satuba, tive convites para ir para Rio do Sul, foram os lugares assim que apareceram, né? E como era de Campo Grande, acabei conversando com o pessoal aqui. E dentre todas essas cidades, o lugar que mais assim me oferecia aquilo que eu queria em termos de vida, qualidade de vida, foi Campo Grande. A sua experiência que você teve lá na Unesp era totalmente diferente, como que funcionava a questão do anestesista lá? 100%. Eu, lá em Botucatu, não existia. A indução da anestesia era interessante, né? A gente tinha que chegar 10, 15 minutos, para 7 horas de cirurgia. Tinha que chegar 15 para 7 horas, tinha que estar tudo pronto na mesa. Aí chegava o preceptor induzia junto com você. Então tinha um monitoramento constante do preceptor. Mais ou menos assim, ele pegando na sua mão, de fato. Eu fiz faculdade e residência no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Santa Maria. E assim, eu já estava lá há 9 anos. E o Rio Grande do Sul é um estado encantador, excelente para morar. Eu tinha feito muitas amizades lá. Então, eu não pensava em sair de lá. Só que em Santa Maria, especificamente, ele tinha um grupo de anestesia forte, como é o Servan aqui em Campo Grande, e na época ele estava fechado, não entrava ninguém. Então eu teria que sair de lá. Aí eu ia fazer R3, que na época era opcional, ia entrar no quartel, ia ficar meio que enrolando para ver se abria uma vaga no serviço de anestesia em Santa Maria. Isso é que ano, mais ou menos? 99. 99. E eu ia ficar enrolando. Até na esperança de que abrisse uma vaga em Santa Maria, né? Tinha algumas cidades no Rio Grande do Sul que não aceitavam anestesista mulher. Cidades maiores não aceitavam anestesista mulher. Porto Alegre já era uma cidade muito grande. Eu não queria morar numa cidade tão grande assim. Uhum. E eu tinha familiares aqui em Campo Grande, eu tinha primos cirurgiões. Aí eu vim para cá passar férias, vim conversar com alguns anestesistas tal, e conversei com o Dr. Edson Tonini. E eles estavam precisando de gente. E Campo Grande não era uma cidade estranha para mim, porque eu era de Dourados, né? Uhum. Então, eu falei, olha, quer saber? Eu vou. Porque vai que eu fique aqui em Santa Maria e não surja oportunidade para eu trabalhar aqui, aí depois eu tenho que sair procurando. E Campo Grande é uma cidade boa, então, assim, é uma capital com jeito de cidade de interior. Sempre teve, até hoje tem essa... Eu ia fazer todo tipo de anestesia, quer dizer, eu não ia para uma cidadezinha pequena fazer só cesárea, hérnia e apêndice. Não, eu ia fazer tudo. Uhum. E fui muito bem recebida pelo Dr. Edson, pelos anestesistas que trabalhavam com ele. E eu falei, quer saber? Eu vou. E veio. E vim. E estou aqui desde então, desde 99. Tá. E aí surge essa unidade, né, Servan. E aí quando, assim, o que mais me chama a atenção... Então, o Dr. Armando veio aqui por volta de 1995... 94, doutora Inês. 12 de janeiro de 99. Janeiro de 99. Lá na frente se unem. E assim, o que eu... nessa unidade que eu acho interessante a gente colocar, trazer de volta, né? Relembrar. Porque quando eu sentei com o Werner e o Chico aqui, eles falaram assim, eu perguntei para eles, mas peraí, como é que vocês organizavam a questão da administração da coisa? Porque... É complexo, né? Hoje, eu que estou começando, eu estou no Servan há 6 anos, mais ou menos. 6 anos.
eu vejo toda uma estrutura de como ela funciona, o corpo de faturamento, etc, etc. E aí você olhar para eles, eu falava assim, mas, ô, doutor, como que vocês faziam? Como que vocês... Aí ele falou para mim, Bruno, não tinha isso. Era muito arcaico. A gente sentava, escrevia num papel lá e assim era o nosso controle. Perdia muitas coisas. Mas o que me encantou dessa história é porque precisavam surgir pessoas que te trouxessem novidades, né? Trouxessem a partir das emoções, daquilo que foi vivendo na época, mas trouxessem soluções para a sociedade. E aí entram vocês dois, que, pelo que eu sei, se vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas vocês trouxeram soluções para essa questão da administração. Não, embora o contexto ali da época talvez não fosse um contexto tão bacana, né? Mas foi o que trouxe solução para o problema do Servan naquela época. Eu queria assim que vocês me dissessem, doutor Armando e depois do doutor Inês, como que foi para você entrar dentro de um grupo em que, eu imagino, vocês jovens nessa época, né? 27 anos. 27 anos, doutor Inês? 26, eu entrei com 26. 26 anos. Se destacar, porque eu penso chegar numa estrutura que já estava todo pronta, que já tinha todo um contexto, como foi fazer para construir um caminho que levasse até aquela plenitude de falar assim, não, vamos buscar essa solução. Como foi? Como foi dado para vocês essa oportunidade de crescimento dentro da empresa? Vocês podem me dizer isso? Eu acho que é interessante essa sua colocação, porque o mundo ele é feito de desafios, né? E isso está até demonstrado até em trabalho científico, aquelas pessoas que ousam desafiar mais são aquelas pessoas que conseguem ter mais sucesso na vida e depois as pessoas ficam falando, nossa, como é que ele está lá, né? Ele está lá porque ele tinha muitos desafios, ele encarou os desafios, não teve medo das adversidades, né? Enfim. E quando eu cheguei aqui em 94, você começa a trabalhar, obviamente, você saiu da residência, tinha todo um esquema de residência, né? Eu fui muito bem recebido pelo pessoal, muito bem recebido. Eu fui o 25º anestesista do grupo, né? Fui muito bem acolhido na época, né? E de pronto, assim, eu já queria tirar o TSA, tive estímulos para tirar o TSA, no sentido de liberação. Isso que você conversava, pode me liberar para ir fazer o curso em São Paulo, etc. Fui fazer o curso em São Paulo, o pessoal me liberava, né? E aí, na sequência, surgiu assim, logo depois, queria fazer um mestrado, será que eu posso trocar os meus dias de folga? Na época, eu trocava, né? Não que o grupo me deu. Eu fiz o meu mestrado, doutorado naquele período lá, em trocas de folgas que a gente tinha de finais de semana, né? Então, comecei a fazer o meu mestrado. Posteriormente, aí já abriu as portas, etc. A coisa foi mudando, né? A posteriori, já no meu final do meu doutorado. E também a mesma coisa em relação ao consultório pré-anestésico, né? A gente tinha consultório pré-anestésico em Botucatu, e aí falou, vamos montar um consultório pré-anestésico? Vamos embora, teve incentivo. A gente alugou a primeira casa, acho que o pessoal nem sabe, foi na Travessa Saquarema, no bairro São Francisco. Caramba. Isso foi em 2006, número 66. Pode procurar lá, Travessa Saquarema 66, São Francisco. Fiz a primeira consulta pré-anestésica lá em 96, mais ou menos, acho que foi 96, 97. Então, assim, quando você propunha para a gestão da diretoria na época, era do Francisco, o Paulo, o Werner e o Chico, ele falou, não, vamos fazer, faz aí, etc. Então, se tinha a liberdade de conversar com eles, né? E então, a mesma coisa aconteceu em relação a essa parte de tecnologia, né? A gente via aquele chequinho e passava gente, e contratava terceiros, e assim a coisa não arredondava, né? Aquela questão do faturamento, todo mundo enxergava aquilo lá, né? E aí, uma época, eu estava assistindo alguma coisa, alguma aula, alguma jornada, e aí eu vi o pessoal de Pernambuco
apresentar um sistema no Palm, onde eles baixaram um programa, não tinha conexão de internet, então baixava o programa através do computador, e aí o anestesista levava para o interior e ele fazia um relatório de eventos adversos que ele tinha naquele paciente. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, puxa vida, isso aqui, se eu tiver uma conexão de internet, eu consigo jogar todos os dados do paciente aqui e acabar com o chequinho, né? E não ter mais o chequinho. Chequinho era O que era o chequinho? É isso que eu... Era um como se fosse um talão de cheque mesmo. Era um bloco. Cada anestesista tinha o seu. Cada anestesista tinha o seu. E cada anestesia que a gente fazia, a gente preenchia aquela folhinha. Mas colocava os dados do paciente, Ah. cirurgia, cirurgião, data, hora, tudo. E aquilo lá a gente entregava na administração, né, para eles tentarem organizar, arquivar aquilo. Partia para cobrança, seja do convênio particular, eles iam atrás da cobrança, dos honorários daquele procedimento. E aí vocês iam administrando isso de uma maneira... A gente trabalhava, preenchia aquilo ali, quando enchia um bloquinho, você ia lá, entregava o bloquinho e pegava outro bloquinho. Bloquinho para... Né? No começo era assim. E aí, doutor Inês, doutor Armando disse que ele buscou durante um tempo procurou até chegar. E a senhora, esse destaque? As coisas aconteceram meio que simultaneamente, né? O Armando tentando informatizar, assim, tentando tirar aqueles chequinhos da nossa rotina. E eu sempre fui meio metida, né? Desde a época da faculdade, eu tô sempre assim, querendo saber como as coisas funcionam, querendo ver que jeito eu posso fazer para melhorar, para organizar, sempre fui assim, já é um perfil assim. E começou um dia alguém, eu não vou saber exatamente quem, falou, Inês, os procedimentos da Unimed... tem muitos procedimentos que são glosados, né? E a gente tem que correr atrás dessas glosas, fazer recurso para tentar receber. Você quer fazer? Se você fizer metade do que você conseguir recuperar, são honorários que a gente ia perder. O que você recuperar, metade é seu. Falei, perfeito. Aí eu sei que eu fiz isso, Alex Robert, Sandra, Nildo. Você chegou a fazer recurso, não? Não. Então, a gente recebia o extrato da Unimed, mais de 2.000 procedimentos por mês. Que não haviam sido pagos. Exatamente. Caramba. Aí eu pegava aqueles chequinhos, dava uma pilha de chequinhos todos da Unimed e procurava ali. Vídeo colicisté no dia tal, cirurgião tal. Ia lá no extrato, procurava e via se tinha sido pago e se tinha sido pago corretamente. E o que a gente não havia recebido, eu fazia recurso de glosa e levava na Unimed aquele monte de recurso. Aí eu comecei a fazer isso e vi o tanto que a gente perdia. O faturamento era feito por uma empresa terceirizada, só que para a empresa terceirizada, como eles ganhavam porcentagem em cima daquilo que eles faziam, para eles era vantajoso assim, o que tivesse já pronto, entendeu? Assim, era financeiramente vantajoso. Já ter a garantia do recebimento, né? Entrega o relatório, aquilo que pagar, tantos por cento é meu. Assim, eles não tinham aquilo que tinha que correr atrás. Não tinha... Ir atrás de cirurgião, pedir... informações, etc. Procurar prontuário no hospital, pedir justificativa. Aquilo que tinha que correr atrás, que desse muito trabalho, eles não corriam atrás, porque não valia a pena. Entendi. Entendeu? Só que, se você somasse tudo aquilo, era muito dinheiro. Era significativo. Então, a gente começou a perceber que a gente tinha que ter um serviço próprio do Servan
que entendesse do faturamento, que entendesse de tabela, que entendesse de regras de convênio e que buscasse e que brigasse por centavos, entendeu? Aham. Então, assim, não pagou R$ 1 é nosso, a gente vai correr lutar por atrás, ele. vai lutar por ele. Entendi. Nem que você tenha que correr atrás do cirurgião, tenha que pedir assinatura justificativa. Então, assim, ficou muito evidente, eu acho, essa necessidade. Mas você sabe que quando a senhora fala isso, eu queria trazer em destaque aqui uma frase, mais uma vez eu trago essa frase, doutora Thaís Leone. Ela disse para mim, há um tempo atrás, ela disse assim: a anestesia é uma medicina de grupo. Nós exercemos medicina de grupo. E quando a gente entende que nós fazemos medicina de grupo, a gente compreende a necessidade que nós temos enquanto sociedade de que cada um exerça o seu papel de uma maneira significativa. Então, o que eu quero dizer aqui nesse momento? Que o quão foi importante esse problema e, mais importante ainda, pessoas que tentaram buscar soluções para isso. Porque vocês não faziam parte da diretoria. Vocês não estavam lá sabendo de todos os problemas, de todas as situações que estavam envolvidas, mas tiveram a curiosidade de buscar e enfrentar esse problema. Porque vocês entendiam que era uma medicina de grupo, e isso fazia diferença. E você identificando o problema, você chega na diretoria para tentar buscar soluções, né? Aham. E isso foi, assim, não foi fácil, não foi da noite para o dia, né? Foram aí alguns anos, mas a gente conseguiu estruturar um setor dentro do Servan altamente capacitado. Mas e como se deu isso? Porque no primeiro momento existia, acredito, uma resistência, existia uma dificuldade, uma falta de compreensão, porque vocês eram de uma geração totalmente diferente. Nós estamos hoje falando de várias gerações. Hoje a gente tem essa consciência, né, de falar das gerações. As gerações, elas são pontuadas, baseadas na tecnologia. Então, o doutor Armando pontuou bem aqui a vinda do Palme, né, que ele teve esse conhecimento e aí ele trouxe para uma geração, que aí eu estou dizendo aqui, doutor Francisco e doutor Werner, que fazia um controle no papel, escrito, colocando na ponta do lápis, na caneta, mudar para uma outra forma de... Como que se deu essa implementação? Como que vocês fizeram na prática isso? É interessante quando você coloca isso aí, você está falando assim, o nosso contato com a gestão da empresa na época, né? Como eu disse anteriormente, a gente não tinha problema quando você chegava lá e apresentava uma ideia. Falou, então tá, vá por essa ideia, né, Inês? Acho que a Inês não teve assim, nenhum contraponto em relação a isso. E da mesma forma, quando eu propus também fazer esse projeto de gestão de dados com o Palme, né? Eu lembro que o Werner disse mais ou menos uma frase: ok, você faz isso aí, vão dar um tempo para você, se não der certo, zera todo esse investimento que a gente vai fazer em cima disso, né? Então não teve problema para nós, acredito, né, em você tentar encontrar solução. Encontrar soluções. Tá bom? Até porque quando a Inês fala assim que quando ela pegou isso na mão, a gente tinha passado na mão de N pessoas. N empresas. E ninguém conseguia resolver. Tá? Isso é um parêntese muito importante, né? Porque o faturamento aí, em si ele é muito complexo, né? Bastante, muito. E aí, então, em relação assim, à aceitação. Você imagina assim, hoje, da mesma forma como nós temos pessoas assim, na faixa de 20 e poucos anos, até 30, 40, 50, 60, também nós tínhamos mais ou menos na época a mesma situação. Uhum. E aí foi uma mudança brutal. Brutal. Você sair do papel e você pegar um Palme, o que é Palme, como que você... Uma coisa, sabe? E não teve nenhum problema. A gente fazia... Eu acho que talvez uma grande vantagem foi assim que
o número de pessoas não era assim tão absurdo quanto que é, tão absurdo não, tão grande quanto é hoje, e você conseguia fazer reuniões e você conseguia desmistificar isso. Então as pessoas, como é que faz isso, como é que faz o registro, etc. As pessoas foram aprendendo e todo mundo conseguiu fazer o registro no Palm. E a tecnologia ela foi mudando, não ficou só no Palm. Ela foi evoluindo naturalmente. Foi evoluindo naturalmente, porque assim, é interessante. Naquela época, então, a gente fazia o envio de dados, eu tinha que baixar as atualizações no computador. Caramba. Aí de cada... Isso era pessoal, computador pessoal. Aí eu pegava o meu computador e ia atualizando o programa em cada celular de cada componente do Servan. Porque não tinha o sistema online de você fazer atualização, baixar dados na nuvem, não existia isso. O senhor que fazia? Eu fazia. Eu não fazia parte da diretoria, eu nunca recebi nada por isso. Fez porque eu queria fazer a coisa acontecer. A gente tinha vontade de fazer acontecer. Vontade de fazer melhorar, exatamente. Então, assim, não encontramos resistência. Uma coisa até interessante, né? Palm, aí surgiam novas tecnologias, aí assim, só para ter ideia. Na época, a Microsoft, ela tentou fazer um telefone, ela tentou desenvolver um sistema. Aí estava a Microsoft, aí estava surgindo o Google, aí tinha a norueguesa lá, não, sueca, como é que chama lá? Nokia. Então você tinha a Nokia, tinha o Google e aí você tinha a Microsoft. Eu não sabia para onde que o sistema ia dar. A gente conversava com o pessoal lá de Recife. E aí, o que nós vamos fazer? Estava começando a surgir o celular. E aí, que celular que você ia utilizar para chegar e poder fazer um programa, jogar dentro dele? Não dá para escolher nenhum ainda, porque a gente não sabe qual tecnologia que vai predominar. Tanto é que a Microsoft não deu certo. Ela desistiu, ela abortou o projeto dela. A tabela CBHPM, isso eu acho uma coisa interessante. Tabela CBHPM, a gente não pegou um programa lá, CBHPM, um arquivo digital. Nem tinha CBHPM naquela época, era LPM. LPM. A gente colocou no sistema como? Eu peguei a tabela, eu ia ditando os códigos e o Armando eu ia ditando e o Armando digitando. Teve mais pessoas que ajudaram você nesse processo? A gente digitou a tabela inteira. Basicamente, isso foi assim, eu e a Inês que nos aventuramos. A Inês no lance do faturamento, né? E aí depois, quando surgiu a questão da gente informatizar, a gente, junto com o pessoal do faturamento, junto com o Edilson, trabalhar junto, porque assim... O Edilson é um funcionário do Servan, que ele entrou, ele disse que ele foi uma peça importantíssima, né, nessa história. Na verdade, assim, eu acredito que o setor do faturamento do Servan, ele é um setor, assim, impecável. E se tudo deu certo... Eu acho que foi principalmente pelas pessoas que a gente foi agregando, formando, entendeu? Até assim, era estranho porque quando a gente convive no hospital, assim, com as pessoas, a gente acaba conhecendo as pessoas. Quem que se destaca mais, que se destacam, o caráter, a proatividade, a disponibilidade. Então, algumas pessoas se destacam. E aí, quando você precisa de alguém para trabalhar com você, aquela pessoa que se destaca, você chega e fala, fulano, quer vir trabalhar com a gente? Entendeu? Então, eu acho que o começo foi assim, escolhido a dedo. Foi a Elaine, que já trabalhava com a gente, a Lucélia, que era da Clínica Campo Grande, o Edilson, que era da Clínica Campo Grande, a Josiane, a Giza... Então, foram pessoas assim que a gente falava assim, vem cá, vem trabalhar com a gente, entendeu? A gente fazia esse convite e o Servan, todo mundo queria trabalhar no Servan, né? Eles aceitavam imediatamente. O Servan já tinha nessa época essa luz? Não, a Inês começou a criar o faturamento, né? O Servan, todo mundo já se falava em Servan, e quando ela começou a chamar as pessoas tinham interesse em participar. Isso aqui ano, mais ou menos. Isso foi em 2006. Caramba, 2007, é agora. Então, isso aí, só para você ter uma ideia, isso que a Inês está comentando, eu acho que é a mesma coisa que os Estados Unidos faz hoje com as grandes cabeças pensantes do mundo. Ele leva para as grandes universidades. O cara olha assim, porra, esse cara está se destacando. Uma universidade americana vai lá, vamos comprar o passe desse cara. Não, a pessoa quer ir para lá, para onde as coisas estão acontecendo. Sim. E essas pessoas vestiram a camisa. Elas vestiram a camisa do Servan, elas se dedicaram, elas estudaram,
Entendeu? Foram atrás de buscar o conhecimento. Exatamente. Porque até então, se relacionar bem vocês também com não sabiam, né, como que Não, funcionava. Não. Caramba. Entendeu? Estudaram tabela, tiveram, assim, contatos dentro dos convênios. Entenderam como funcionava recurso Você de quer glosa, ver? etc. Uma vez teve uma funcionária, eu acho que foi a Josi, eu não tenho certeza. Ela ligou um dia para mim e falou assim, doutora, eu estava aqui olhando, ó, tem um procedimento que eu estava estudando aqui, tem o pé e antepé. Aí eu tô olhando aqui a anatomia, ela querendo fazer a cobrança, ela estava estudando a anatomia do pé. Eu falei, gente, que funcionário que faz isso? Entendeu? Então, foram pessoas, assim... Escolhidas a dedo. Escolhidas a dedo. E eu, assim, hoje eu não acompanho tanto, eu não conheço todo mundo do setor, até porque a gente, né, criou a gerência e tudo mais. Mas eu acredito que eles mantiveram o padrão, entendeu? Referendo isso, quando o sistema começou a funcionar e começou a rodar mais, o pessoal começou a ter todo esse desenvolvimento que a Inês está colocando aí, eu acho que no Brasil não tinha no Brasil na época, posso falar, as coisas mudaram bastante, mas também acho que não tenha mudado tanto, faturamento igual ao do Servan, em termos assim, de controle de convênios. Não existia. Assim, nós somos assim, pioneiros. Pioneiros. Porque ninguém processava dados naquela época. Ninguém processava dados. Nós somos pioneiros. Nós começamos assim a startar, ó, tal dia vai acabar o check-in. Depois de mais ou menos 6 meses de envio de dados, pegamos um grupo de pessoas, começou a enviar para ver se realmente estava funcionando. O Edilson conferia e tal. Aí depois de 6 meses, não, tá rodando bem, ó, tal dia acabou o check-in. Foi assim. Tinha os livros de registro também. Cada lugar tinha o livro de registro. A gente foi residência lá no regional, eu lembro. O livro preto, né? Que a gente colocava os procedimentos ali, o horário e tal, tudo. tal. E os funcionários do Servan, eles eram orientados a pegar o livro preto esse e confrontar com o sistema para ver se o anestesista não esqueceu de lançar, né? Como é que foi. Aí, quando a gente teve certeza que estava funcionando bem. A gente mas tirou a estruturação, então, disso ocorreu na garra ali. Procedimento tal, tanto, tal, assim, assim, assim. E vocês dois organizando e levando para frentes diferentes. A doutora Inês processando e o doutor Armando fazendo a parte da tecnologia. Informatizando. E aí, isso foi andando e criando o corpo. Mas... a dúvida que eu tenho é assim, ó. Beleza, tá começando a rodar, o sistema tá funcionando, deram um tempo, tinha prova, permaneceu o livro preto que dava o registro. A próxima fase, qual veio? Porque vocês passaram a ter um registro. Como que passou a mandar isso para um sistema de controle financeiro? Isso já foi automático? Não, aí isso não. A gente ficava só no faturamento. Era restrito ao faturamento. A gente não tinha conexão com o sistema financeiro. Você só entregava tudo pronto? Só entregava. Zero conexão com o financeiro. Interessante. A gente chegou até o faturamento. Faturamento, ponto. Certo. Até receber e confrontar. O financeiro, confrontar. Financeiro era outra coisa. Então, o término de toda essa estruturação foi mais ou menos que ano? Sabem dizer? Não, acho que não terminou até hoje, né? Termina, né? Mas assim, eu diria para você assim, que ano começou, Inês? O pessoal, você montou a equipe do faturamento? Foi em 2000 Foi em 2009. A gente montou o escritório, a salinha do faturamento. A salinha do faturamento era dentro da sede do Servan? Não, era na Pedro Celestino. O Servan já tinha uma sede? Lá, não, né? Não, era lá na 7 ainda e não tinha espaço para o serviço de faturamento lá. Mas a gente alugou uma sala. A estrutura do Servan antigamente... Era dentro da Santa Casa. Era dentro da Santa Casa. Dentro da Santa Casa. Aí existia dentro da Santa Casa, existia uma sala alugada que fazia o faturamento. Fazia o financeiro. O financeiro. E o faturamento era empresa terceirizada. Assim, para você ter ideia, a Ellen, que hoje ela está, não sei qual, tá no setor lá junto com o jurídico, né? Ela era uma funcionária que ela foi contratada para pegar o livro da Santa Casa, pegar o chequinho e fazer o lançamento do chequinho. Caramba. Ela ficava dentro da Santa Casa, lá naquela sala onde hoje ficam os ortopedistas.
Ali era a sala dos anestesistas. Ali era a então, sala ali, dos ali era o telefone que tocava. Então, o telefone tocava ali. A administração, era a central do o dia a Servan dia era ali. Ah, tá. O dia a dia do Servan, em termos assim, de agendamento, era ali dentro. A Ellen pegava, fazia agendamento, fazia os lançamentos ali dos procedimentos. E lá fora era o financeiro, onde ficava uma outra funcionária no financeiro, que ela tocava o financeiro. E aí tinha essas empresas terceirizadas que faziam faturamento. Entendi. Até que chegou a Enesco com essa proposta, né, de estruturação de ser pelo próprio o Servan. faturamento. Aham. Né? E aí, assim, como a coisa começou a ganhar dinâmica, né, viu-se a necessidade aí de, isso aqui não dá mais, né? Tanto é que alugou essa sala lá no... Que era no prédio em frente à Santa Casa, né? doutor Era. Eunice? Mais Ali ou do menos. lado, ali, né? Não, na Pedro Celestino. Na Pedro Celestino. Ah, na Pedro Celestino. Pedro Celestino. E aí, posteriormente, que o Servan saiu ali dessa sala que a gente tinha na Santa Casa, foi para 7 de setembro, e aí começou a estruturar o faturamento na 7, né? E, na verdade, assim, né, Bruno? Eu penso o seguinte. 2009. O segredo é você ter... É você buscar... Você batalhar pelos seus honorários, pelo recebimento, pela estrutura e tudo mais. A partir do momento que você terceiriza, isso é a minha opinião, o interesse não é o mesmo. Então, eu acho assim, o Servan está crescendo demais, a gente cria vários setores dentro da empresa, mas eu ainda defendo a ideia de ter um anestesista, o dono do negócio, sempre presente, fiscalizando, porque, por exemplo, assim, no faturamento, não bastava só você enviar a cobrança, conferir recebimento, conferir extrato. Não. A ideia sempre era assim, qual é o problema? Você identifica o problema e você tenta... Resolver, encontrar uma solução. Resolver, Aham. entendeu? Então, assim, vamos supor, todos os portes zeros, ou seja, procedimentos que não contemplam anestesia, precisa de uma justificativa do cirurgião. A gente não está recebendo porque a gente não pede a justificativa para o cirurgião. Então, a gente fazia o trabalho de conscientizar o anestesista, que o anestesista pedisse a justificativa para o cirurgião, para que aquilo não acontecesse mais, entendeu? A gente identificava alguma outra coisa a nível de convênio. Olha, está acontecendo isso, por isso que... Então, a gente ia lá e tentava resolver. Então, não era simplesmente cobrar, conferir. Não, era sempre... Uma gestão, né, de tudo. Exatamente. Você tenta consertar as coisas, né? Você pode imaginar nesse universo, quando a Inês colocou aqueles números lá atrás, que as pessoas não tinham interesse em buscar o que não era pago, porque elas já recebiam um percentual do que era pago, né? Exatamente. Você imagina, assim, mais ou menos, em termos de glosa, um percentual 30%. Hoje vocês têm ideia de qual é o percentual? Não, 10 é muito alto. A gente trabalhava na época 4% de glosa, não mais que 5%. Caramba. E isso se destacava quando... Não, hoje se destaca até hoje, porque quando você fala em qualquer lugar... Nas jornadas, conversava sobre Sim. isso, o nosso índice de glosa era muito pequeno. Eu não sei quanto exatamente está Então, hoje. era 4%, né? Eu acho que continua menor do que 5%. Disso, hoje né? ainda acho que é menor do que 5%. Menor que 5%. Então, assim, você imaginar que nós tivemos pessoas trabalhando no faturamento, no financeiro do Servan durante períodos diferentes, que foram também gestores de faturamentos de planos de saúde. Então, chegava uma conta lá no plano de saúde, ordem, corta 30%. Se você não tem controle, a pessoa corta e você não vai receber. Não vai receber. Né? Então, isso acontece até em todos os convênios. Todos. Assim, me encanta dizer que... são coisas importantes que eu quero pontuar da sua fala, doutor Inês. A senhora disse assim que... a importância de ter um anestesista, de ter alguém, o dono do próprio negócio, cuidando de várias coisas, né? Eu imagino assim que hoje nós temos 53 anos de empresa. Lógico que era um sonho, né? Mas ninguém imaginava que o Servan, acho que naquela época, ia se tornar o que é hoje. Grande, com essa robustez. Nós temos sócios que são amigos uns dos outros, que frequentam as casas.
É claro que cresceu, assim, tomou um corpo muito maior, né, do que naquela época, mas pessoas que se dedicam, que compreendem a necessidade do outro, que estão juntos, vivem realmente a necessidade de um... E a empresa, ela cresceu, assim, de um tamanho tão grande e aí a gente vê colaboradores que abraçaram essa ideia do Servan, que vestiram a camisa. E quando você vê um colaborador que tem 20 anos de casa, 18 anos de casa, 20 e poucos anos de casa, isso é surpreendente. Aí você vê que, de fato, existiram pessoas como vocês que davam essa imagem, davam esse corpo para o Servan, né? Para se tornar o que é hoje. Então, até é importante dizer isso, porque, assim, talvez a gente precise recordar, e o podcast, Os Bastidores do Servan, ele tem essa finalidade de recordar para o sócio a importância do sócio. O quanto o sócio ele é importante. Porque a diretoria, ela acaba sendo aquele, talvez, a cabeça que está ali coordenando, vendo tudo, identificando todos os problemas, tentando encontrar soluções, porque os problemas, eles nunca param, eles sempre surgem novas questões, novos questionamentos, novos recursos, mas o corpo a corpo, o diretor, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí você vê que a presença do sócio, ela é significativa. E quando o envolvimento, quando todo mundo entende isso, né? Isso é importante. O doutor Armando foi o 6º presidente do grupo, né? Em relação à presidência, foi interessante que naquela época, naquele período, né, que a gente estava fazendo tudo isso, nem eu, nem Inês, a gente fazia parte da diretoria. Fizemos literalmente, por vontade de querer fazer mudar, acontecer né? Por enxergar uma necessidade, né? Em prol do grupo, né? Assim, o que mais me encanta dessa história, porque assim, nós estamos em 2024, gente. Tudo isso é 2009. Então, eu sentei o Werner aqui, o Francisco, eu falei pra eles assim, cara, isso aqui é agora. Aí ele falou, não. Eu falei, não, é agora. É muito recente. É recente. Porque assim, hoje a roda tá indo muito bem, obrigado, né? Tem alguns problemas? Tem, mas é uma coisa que, se a gente olha aqui, tá do nosso lado. Eu vou te falar uma coisa, Bruno, que eu acho assim, o Armando, ele foi uma figura assim importantíssima nessa transição. Porque assim, as pessoas, quando elas querem mudança, ou quando elas querem implementar uma ideia, elas querem a mudança para o dia seguinte. Sim. E quando você já vem numa estrutura de tempo, se você chegar querendo mudar as coisas da noite para o dia, o pessoal vai dizer, meu amigo, peraí, não é assim que funciona. Baixa a bola que não é assim que funciona. Você chegou aqui agora. Não, isso é disruptivo também, né? Não tem Exatamente. Como. E eu acho que o Armando teve habilidade para fazer essa transição, sabe? Ele chegou na diretoria querendo mudanças, mas sabendo que aquilo talvez não fosse nem na gestão dele. Mas ele foi plantando uma ideia, um conceito, e as coisas as mudanças foram acontecendo ao longo dos anos. Por exemplo, essa história de faturamento, de informatização, não foi uma coisa de, vamos implementar hoje e esse ano já está tudo certo. Não. Foram quantos anos? A gente também tinha uma administração que tinha um modo de conduzir, de gerenciar, de monopolizar tudo, de concentrar as decisões e as ações todas em torno, né, de uma pessoa só. E você conseguir, de repente... estratificar isso. Exatamente, né? Criar setores dentro da empresa. Sem fazer disrupção, né? Sem confrontos diretos. Né? Então, assim, tem que ter paciência. As mudanças, elas acontecem aos poucos.
E às vezes a gente acha que não está acontecendo nada, que o negócio não está andando e que não vai... Muda. Mas é questão de tempo, de paciência, de saber, né? Sim. Colocar as coisas. Eu acho que essa criatura aqui foi... Mas você sabe, doutora Inês... fundamental. Isso que a senhora está dizendo, eu acho que vai ao encontro do que... principalmente pensando nas novas gerações que vão entrar ainda dentro do Servan, né? Entender que as coisas, mais uma vez eu insisto em dizer, nós estamos vivendo um momento em que o Servan ele tem um grupo, uma diferença muito grande de gerações. A gente coloca aí o Dr. Werner, que fez parte lá do início do grupo com 76 anos, e o anestesista mais novo com 26 anos. São 50 anos de diferença. Então, são várias gerações. E, às vezes, a geração atual... A gente teve hoje uma sócia que colocou lá no nosso grupo, né, Eu assisti. falando sobre as diferenças de gerações, né? E a geração atual, ela quer tudo para ontem. Mas existe um processo. E quando a gente começa a entender que existe esse processo, as coisas configuram. Eu só queria, antes de dar continuidade nesse papo... a doutora Inês vai ter que sair porque ela vai atender, o dever nos chama. O Servan tem essa característica, eu acho que é uma das mais bonitas. Aliás, eu disse isso para o Dr. Werner, Dr. Francisco, que isso é uma coisa que é muito bonito de ver. Você vê que é uma empresa que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que nós não paramos. Nós prestamos assistência sempre, em todo lugar, e uma assistência de qualidade. E a gente entende que a senhora vai ter que sair agora porque o dever chama. Mas antes de sair, eu queria que a senhora me falasse uma coisa. Tem alguma história engraçada, alguma coisa que a senhora viveu? Quem que foram quem que estava acima de você nessa escala aí de pessoas? Quem que está acima de você do grupo? Você lembra? Você sabe dizer? Como assim? Porque na minha frente está Samuel, está William. Na sua frente do grupo, quem que está? Sabe dizer? Eu acho que é a turma do Armando, João Max, Orlandinho. E abaixo? Abaixo é André, Adriana... São logo... Abaixo de você. Abaixo entre aspas, né? Sim. Mas assim, mais novo. Mais novo. É André, Tarcísio, Adriana, André... Por que eu te fiz essa pergunta? Porque é importante a gente observar que as admirações, elas são sempre vinculadas às pessoas que estão próximas a gente, né? Você tem um carinho, você tem um respeito por pessoas que estão próximos. E o Servan, ele propicia isso ao longo do tempo. Quando você fala em pessoas que estão próximas, você tem mais afinidade. Quando você quer conversar com alguém, às vezes você tem uma dúvida. Mas às vezes... Você acaba buscando pessoas que estão mais próximas, né? Eu acho Embora o doutor Armando... assim, a faixa etária é uma coisa que influencia muito, né? Porque a gente constrói uma história juntos, Sim. né? Que nem isso que a gente está conversando aqui, a gente viveu juntos. Então... que nem esses dias eu fui acho que foi num Copa que eu assisti uma manhã lá sobre gestão e sobre várias coisas assim. Eu falava, gente, com quem que eu vou conversar sobre isso? Eu liguei pro Armando. Falei, Armando, olha só. Mas uma história engraçada, doutora, que a senhora lembra? Engraçada? Ou alguma coisa que te marque no Servan, alguma coisa que faz você ser Servan hoje? Que te recorde, alguma coisa que você... Agora você me pegou, Bruno, porque assim, você me fala assim, eu falo, meu Deus, o que eu vou falar? Vocês pensam em alguma coisa? Eu lembro da festa dos 50 anos do Servan, com Titãs. Não, isso é uma coisa interessante. Muito assim. legal. A gente fazia... Muito legal. Isso é uma coisa que eu vou falar assim. Muito legal. A gente, antigamente, fazia as reuniões do Servan eram... Nas casas, né? Era cada 2 meses, mais ou 2 menos. meses, E normalmente era na casa. A gente fez muitas reuniões assim, em salão de festa de prédio, lá no condomínio das Paineiras, né? E sempre depois da reunião tinha uma confraternização. E era gostoso a gente se reunir, né? A gente se reunir. E a gente não vê mais isso hoje. O dia do anestesista, a gente sempre comemorou o dia do anestesista. Sempre. Verdade. Sempre. Com festas muito bacanas. Eu me recordo de uma vez, eu era acadêmico de medicina,
E aí eu tava pedalando, né? E aí eu fui no Parque dos Poderes pedalar. E aí eu entrei lá para aquelas trilhas lá. E aí eu vi uma festa. Festa do Servan. Que ia ser numa chácara. Aí eu fiquei assim, caramba, cara, que legal. Eles faziam até festa. Ah, tinha festa no final de ano. Mas Festa no final do ano, era no final do ano. tinha festa de final de ano, festa do dia do anestesista, sempre teve. E era, eu até vou te falar bem, assim, com muita tranquilidade, assim, mas eu volta e meia eu digo, ai, saudade quando o Servan era um grupo e não uma empresa, entendeu? Que eu acho que hoje em dia a gente se distanciou muito. Até Cresceu, né? Cresceu demais. Pois então, mas... E antigamente não mas era. as coisas não são excludentes. Eu acho que não é pelo fato, assim, de repente... De cresceu demais, uma quantidade grande de pessoas que a gente não possa voltar a fazer eventos justamente em prol dessa tentativa de você integrar... Talvez surja uma nova liderança aí que as pessoas, encabeça isso, né? Faça isso. E eu diria que isso aí é investimento. Justamente, nós estamos falando... Isso é o quê quando você proporciona isso? Isso é investimento. Não tem, assim... não tem como você palpar isso, né? Isso é uma coisa assim que você não palpa. Ah, custou tanto. Isso não custou, gente. Isso é investimento. Sim. Isso é investimento nas pessoas, né? Na integração. Né? Então, na unidade. Na unidade. Né? Então, isso não tem preço. Isso não pode ter preço. Sim. Não, e uma coisa que eu ia dizer é exatamente isso. Assim, a gente tem a proximidade mais ou menos pela faixa etária, mas não é só a faixa etária que influencia, a convivência influencia. Sim. Então, assim, sem querer, a gente acaba indo nos mesmos lugares. Sim. E convivendo mais ou menos com as mesmas pessoas. E eu tenho... Os cirurgiões da época também, né, não, etc. mas assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó, eu tenho pessoas... eu já estou na segunda metade, né, do Servan, assim, mais velha. E tem pessoas mais jovens... Às vezes que acabaram de entrar, que entraram recentemente, que eu tenho uma proximidade muito grande e converso bastante porque a gente convive bastante. Então, é importante conviver, promover essa unidade, né? Exatamente. Eu que sou o cara de palco, vou sempre procurar a senhora lá e ficar perguntando. Aliás, essa é uma característica minha mesmo, que eu cutuco todo mundo. Aí você vê uma coisa interessante. Eu tinha assistido isso aí, isso que você está comentando, há muitos anos, antes de entrar em toda essa discussão, geração X, Y, Z, enfim. Uns 15 anos tinha uma aula de um colega de São Paulo, que ele pertencia a um grupo, e o comentário dele que ele se sentia feliz por ter a oportunidade de conviver com pessoas de gerações diferentes e ele tentar entender, mas isso é importante, compreender o que estava acontecendo. Na época, né? Até para ele se manter um pouco mais, né, entre aspas, vivo, saber o que está acontecendo no mundo, o que as pessoas estão pensando, etc. Então, isso não é uma coisa ruim. Não, pelo contrário, você tem que tirar proveito disso. Sim. Tem que tirar proveito de toda essa diferença que existe nesse modo de pensar. Falando em anestesia propriamente dito, o Chico falou aqui, e o Werner falaram que o capnógrafo, hoje tem em todos os lugares, né? Mas naquela época, capnógrafo, Takaoka. Carrinho de Takaoka. Capnógrafo. Eu cheguei em Campo Grande, na Santa Casa, tinham 3 cardioscópios só, não tinha capnógrafo. Aí eu falei assim, não, a gente não pode começar. Em Botucatu a gente tinha tudo já, né? Aí eu falei assim, não, a gente não pode começar a fazer videolaparoscopia, começou logo quando eu cheguei, sem capnografia. Aí eu fui para um evento lá em Cuiabá, conversei lá com o pessoal, esqueci o nome da empresa, aí que nós compramos nosso primeiro capnógrafo. O capnógrafo ele era separado, ele era um aparelho separado, assim como é o BIS. Uhum. Ele não fazia parte ali do monitor multiparamétrico, né? Estava surgindo tecnologia na época. Tanto que a gente levava, por exemplo, aconteceu, tá na Clínica Campo Grande, aí, vai ter uma vídeo lá no Miguel Couto, que era a Unimed. Uhum. Eu pegava o capnógrafo e levava para o Miguel Couto para usar lá. Não tinha em todos. Doutora Inês, se a senhora quiser sair, não tem problema. Eu vou ter que sair porque eles já estão me ligando. Tá bom. Aqui. Eu falei, não tô indo. Obrigado, Tá bom? obrigado pelo seu sim. É muito importante a sua presença aqui. Eu quero agradecer de coração. Só para contar para vocês aí, a doutora Inês saiu para atender um colaborador nosso do Servan, hein? Ela
Falou, não, eu vou lá, eu preciso. Eu falei, mas olha, eu te libero. Fica tranquilo. Doutor Armando, assim, eu queria que o senhor me contasse agora, a gente tem um pouco mais de tempo, para o senhor me falasse, assim, como foi a sua experiência de chegar aqui, ver toda essa estrutura e lutar por tudo isso, e aí, lá na frente, ter o seu nome reconhecido por todos os colegas e falar, não, a gente queria que o Dr. Armando assumisse aí a presidência dessa empresa que em 2009 já tinha um corpo muito grande, muito significativo. Pode me dizer isso? Qual que era o sentimento que você carregava na época? Não, acho que sentimento de desafio, né? A gente sempre tentou crescer junto, agregar, né? Eu acho que, primeiramente, como eu disse lá, eu fui muito bem recebido em Campo Grande pelos colegas, né? Eu nunca tive atrito com ninguém, mesmo na diretoria, quando eu estive presente, como bem a Inês colocou, eu sempre procurei apaziguar as coisas, né? Conduzir de uma maneira assim, onde a gente pudesse ter uma transição serena, né? E, enfim, eu sempre fui uma pessoa assim ativa, né? Então, quando cheguei, já procurei, assim, como te disse lá no começo, fui fazer meu mestrado, fui tirar meu TSA, depois o doutorado, e sempre buscando atualização científica, assumi a presidência da SAEMES, e isso foi em 2006. Uma coisa interessante, né? Na presidência da SAEMES em 2006, nós fomos o primeiro congresso em Bonito, no Centro de Convenções, fomos nós que fizemos, né? Que legal. Então, nós fizemos um Brasil Central em 2006, naquela época foi inesquecível. Então, todas as pessoas que foram presentes em Bonito, até hoje eles se recordam, né? Me encontram o Brasil afora, Armando, Bonito, em 2006, quando é que você vai fazer outro e tal, não sei o quê, né? Naquela época, você imagina, nós levamos 500 pessoas para Bonito. Caramba. 500 pessoas. Foi muita gente. Muita gente. Então, tudo isso foi assim, as coisas foram acontecendo, né? E gradativamente, e isso foi uma coisa assim que tinha uma satisfação pessoal também, uma satisfação no sentido de você crescer conjuntamente com a empresa, né? O Servan é uma grande empresa, uma grande, eu não posso dizer família, até muitas vezes o Verne usava esse termo, nós somos uma família, né? Falava muito isso, nós somos uma empresa, nós temos que ser uma empresa, mas uma coisa não exclui a outra. Sim. Então, assim, você tem que ter visão de empresa. Você lembra quais são os valores do Servan? Eu sempre falava isso lá no começo, né? Sempre eu defendia essa ideia. E agora as coisas não são excludentes. Sim. Não é porque você tem uma visão empresarial que você não pode ter amigos, não pode agregar, você não pode, enfim, se confraternizar. Pelo contrário, a empresa, ela tem que fazer isso, como todas as empresas do mundo fazem. Sim. Ela é o norte, a empresa ela é que agrega, né? Ela que abrange, ela que dá a base, a estrutura para tudo isso. Ainda mais onde a gente presta um serviço poxa vida, o que nós fazemos no nosso dia a dia é muito gratificante, Uma coisa assim que, se você levantar e você ter a oportunidade de ajudar uma pessoa, de participar daquele processo de resolução de um problema na vida daquela pessoa que está doente. Isso é significativo. Então, assim, uma das pessoas que uma vez eu trouxe em Campo Grande, um colega lá do Sul, ele falou assim, se você chegar para o teu paciente e fazer ele sorrir, dar um sorriso para ele no bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, enfim, quando você estiver atendendo esse teu paciente, a gratidão que essa pessoa vai te transmitir, dificilmente essa pessoa vai deixar de sorrir para você também. Sim. Né? Isso é uma coisa que não tem preço, isso é uma coisa assim, traz para você um sentimento muito bom de pertencimento, de você, a gente fala hoje em dia, né, de você buscar alguma coisa. Eu estou aqui para quê? Né? A gente está aqui para servir. Sim. Então, quando nós temos essa oportunidade de todos os dias, o outro, né? Independente do tipo de paciente que você esteja lidando. Sim. Né? Duas últimas perguntas que eu acho que... Primeiro, se você tem alguma história engraçada, alguma coisa que você lembra aí do grupo, eu vou deixar você pensando nisso, que esse talvez tem que buscar na memória. Mas a segunda pergunta, que eu acho que é mais fácil de responder, nós estamos aí falando de diferentes gerações,
novas pessoas que talvez vão entrar e vão ver essa história, vão ver da onde surgiu tudo isso, né? E até mesmo os sócios que já fazem parte, que talvez tenham se esquecido de como foi todo esse trabalho, de como que foi importante ter que sentar, debruçar, conhecer e passar isso para as outras pessoas, a importância de exercer o faturamento, etc. O que você diria para essas gerações que vêm e para os que estão aqui sobre o Servan? O que você diria de essencial, que é importante a gente ter e manter e cultivar? Eu diria assim, todo mundo tem uma família, né? Todo mundo tem uma base. Então, sem uma família, sem uma base, dificilmente a gente consegue seguir na vida sem, assim, equilibrado, né? Sem você ter um equilíbrio. Então, acho que a família, ela é o ponto de equilíbrio nosso, né? Para o dia a dia. E quando a gente associa a nossa família, cada um tem seus problemas pessoais, tem a sua família, que te dá o suporte, dá a base, aí você vem para o teu serviço, você tem que procurar também dentro do teu serviço. No caso, na nossa empresa, a gente também procurar agregar, né? Nós procurarmos sermos mais coesos, assim, tá todo mundo trabalhando, primeiro, em prol do paciente, e segundo, para a empresa. Então, como você tinha conversado anteriormente aqui com a Inês, cada ação, cada anestesia que você faz, você está interagindo com um monte de gente. Além do paciente, que é teu principal objetivo, com a equipe cirúrgica, com o atendente da sala, com o pessoal do hospital. Tornar então, isso mais leve, né? Isso é importante. Você precisa, você tem que ser assim. Você não pode viver numa vida onde você está sempre batendo de frente, está sempre trabalhando de maneira desgostosa. Isso não quer dizer irritado, né? Isso não quer dizer que você não vai procurar mudar, mas vamos procurar mudar pelo caminho certo. Sim. Com as atitudes certas. Isso é importante. Quando você ganha, você compreende isso e você passa a interagir, trazer a equipe toda junto com você, isso faz muita diferença. Em primeiro lugar, para o paciente. Exato, E tem certas coisas que, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar. Nós estamos num país que chama Brasil. Sim. Não preciso falar mais nada. Exato. Então, assim, não é por conta disso que você não vai fazer o teu melhor. Então, acho assim, cada um tem que procurar fazer o teu melhor no dia a dia. Exatamente. É isso. E alguma história engraçada? Nossa, são tantas, né? Eu acho assim que história engraçada, eu diria assim, com um marco muito importante para o Servan, né? Foi a sede do Servan ali na Mato Grosso. Na Mato Grosso, né? Isso foi em que ano? Isso foi nos idos de 2009, eu não me lembro, vou ser impreciso agora, você fala, não vou citar. Mas quando nós fizemos o evento de inauguração do Servan, quando nós compramos aquela sede, aquilo é sólido, né? Aquilo é significativo. Você passar ali na frente, e né? Ver a logo do Servan, ver toda aquela estrutura. E ver aquela estrutura que está por trás daquilo, você enxergar tudo isso que a gente falou um pouquinho hoje aqui, né? E o que querer deixar para as próximas gerações, para as gerações que estão chegando, né? Que tornem isso mais 50 anos e melhor. Eu acho que sempre nós temos a oportunidade de melhorar. Nós podemos melhorar todo dia. Sim. Né? Então, acho que é isso. E parabéns aí pelas pessoas que agora estão tomando frente do Servan, que estão batalhando para procurar melhorar o nosso dia a dia, né? Em todos os sentidos. E incentivar as pessoas para que elas assim sejam construtivas, sejam proativas. Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com a gente, conversando, batendo papo. No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre residência médica, então, muito provavelmente, ou você ou o João Max vão estar aqui, tá? E eu queria agradecer você que ouviu a gente aqui até agora. É muito bom quando a gente recorda tudo isso, né? Recorda os bastidores do Servan, falando da nossa história, falando de tudo que a gente pode agregar de valor e o que a gente pode fazer. E como é importante quando a gente reconhece que a importância que a gente tem e que o quanto a gente pode ser significativo, ajudando, construindo e levando esse nome, essa estrela do Servan para muito mais longe.
Obrigado para você, obrigado. E espero você no nosso próximo episódio sobre residência médica. Forte abraço. Fiquem aí aguardando esse pedacinho que vai vir aí. Tchau, tchau.